Essa semana a gente leu cada mensagem que eu achava que nunca podia escrever o que eu escrevi, e que essa aqui ainda é mais forte, porque no momento que vai se aproximando da nossa purificação, vem na mente da pessoa, será como vai ser, né? E eu até pensava antes de escrever essas coisas, que na vinda de Jesus a maioria ia desmaiar, porque a beleza, a grandeza, o poder que ele tem, ninguém aguentava, né? E ao contrário, não tem nada disso não. Foi dia 17 de junho de 1999. Presta atenção, dia 17 de junho de 1999, a purificação. A purificação ainda não veio, mas quando chegar o momento, os teus olhos, meu filho, vão brilhar como nunca viste coisa igual. Olharás para o teu corpo e te sentirás como uma nuvem suspensa no céu, e nada mais te ferirá. Imortais serão todos, assim como eu sou. E todos os anjos e santos e santas, estes vivos estão, depois que deixarem a terra. Deixaram a terra, aliás. Olharás, meu filho, para o universo, e nele encontrarás o meu trono rodeado de anjos, e minha Santa Mãe sempre junto. Então todos aqueles que vierem passar para a outra vida só quererão viver unidos como criança, que brincam juntas no mesma inocência e sem maldade. Nesta geração não se terá velhos, nem aleijados, cegos, surdos ou mudos. Doença não mais existirá. Morte só para os descrentes e manipuladores. Estes, sim, continuarão recebendo o que merecem, numa total escuridão e sofrimento eterno. Meu dia já está chegando. É só ter mais um pouquinho de paciência. Quero que todos os filhos e filhas da luz estejam já transformados para receber-me com seu corpo santos, para poder tocar em mim. Ninguém virá ao meu encontro com este corpo, pois este não servirá, por ter nascido do pecado original. Então se deixará na terra e sem precisar saber para onde irá. E tão logo suas almas receberão um novo corpo incorruptível, iluminado por mim, porque serei a fonte de eternidade. Assim como o sol aquece a terra, eu serei a luz. O fim do mundo, como está escrito, se refere a isto, e não em destruí-lo. A maioria pensa, o fim do mundo vai ser destruído, e ele aqui garante. Onde uma reforma passará, sem saber como isto acontecerá para os olhos da humanidade. Depois sim, que tudo for feito, quem for escolhido, agora presta atenção, quem for escolhido, então abrirá as portas e janela de sua casa e verá a perfeição de toda a natureza. Será uma pintura como nunca vista foi pelos olhos dos homens. Queridos filhos, sei que serão poucos os que vão passar para outra vida, mas será suficiente. A minha terra se encherá só de homens puros e mulheres também,
caminharão lado a lado, sem ter mais maldade. Abraços continuarão, mas o corpo não terá esta energia que faz pecar como agora. Então dirão todos: somos livres, ninguém poderá mandar mais em nós. Só nosso Deus, nosso Criador e Salvador, Jesus. A recompensa é grande, né? A vida eterna. Eu posso dizer e posso garantir, porque não estou pecando, estou falando a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Essa transformação aqui, eu acredito que Jesus fez comigo em 1972 para contar que existe isso e que vai existir essa transformação. Por exemplo, no momento quando eu fui chamado, meu corpo pesava pelo pecado, porque todos nós somos pecadores. Então, a gente sentia que não era possível estar na presença de Jesus com este corpo. Não tinha. Ainda disse: Senhor Jesus, desse jeito assim, não consigo morrer. Por quê? Porque o pecado ainda estava sob domínio da minha pessoa. Embora o pecado que afasta a pessoa de Deus. O pecado original, não. O pecado original, ele tinha que ficar comigo, porque até eu disse, na mesma hora, nunca mais que eu vou tocar na minha mulher. Mas em casa depois ele disse: eu não te pedi isso. Então, para vocês verem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pois é, mas a pessoa é casada, como é que pode? Eu também achava assim. Mas quem é que não passou por isso para ter a família? Todos nós. Só que o pecado original, já diz aqui, este corpo, ele desaparece porque ele apodrece. Como cada um que vai ficando mais velhos, não é como um de 20 e poucos anos, 30. A gente vai vendo que vai enfraquecendo. Mas naquele exato momento, quando eu dei um brado bem alto, gritei com Jesus, que se ele podia, naquela hora, tirar de mim, que era terrível de ver os diabos saindo do centro da terra, se arrastando como cobra e querendo me carregar. Foi no momento que transformou-se, certo? E eu acredito nisso aí, porque quando eu fui levado, talvez esse corpo do pecado original não foi aquele corpo incorruptível, porque no céu não pode entrar. É isso que eu me admiro, e nem sei calcular, nem sei distinguir como isso acontece. Mas sei que quando cheguei, que entrei lá dentro, eu disse: meu Deus, que coisa mais linda, que perfeição, que coisa. Não existe defeito em ninguém, nada de errado como na terra está poluída. E eu disse: meu Deus, deixa eu aqui, que coisa mais linda. Não, volte e vai contar o que tu viste. Vai. E quando eu me dei por mim, estava de joelho ainda. Foi quando os músicos, as pessoas correram e chegaram lá, onde eu estava, distante de uns 200, mais, 150, 200 metros, que hoje está lá ainda o local. E chegaram perto de mim e viram o quê? O rosto resplandecente, que chegavam aos olhos deles. Eles disse: mas esse homem não é da terra. Escutei muito, perfeito eles falar. Eu disse: mas o que é que está acontecendo comigo? Esse homem não é, diz as mulheradas, né? Isso é uma coisa do outro mundo. Isso não é o gaiteiro, né, que era o Aristo na época. Eu disse: mas sou eu? Por que vocês estão admirados de estar vendo eu? Por quê? Mas eles não conseguiam olhar direto para mim.
que resplandeceria uma luz tão forte que veio, certo, junto comigo, para mostrar que era real aquilo ali. E é assim que diz aqui a mensagem. Diz aqui, né? Vê aqui, meu filho, a purificação não veio, mas quando chegar o momento, os teus olhos, meu filho, vão brilhar como nunca viste, como igual, coisa igual. Olharás para o teu corpo e sentirás como uma nuvem suspensa no céu. E eu fiquei. Na BR-101 só existia uma pista, hoje tem 4, né? E eu fiquei. E eles achavam que eu estava bêbado. Nunca fiquei bêbado. Ficava assim alegre, mas bêbado não. E, não, o caso é louco, isso não existe. E então eu abri os braços, cruzei as pernas em cima do asfalto. Eu disse, se eu tivesse bêbado, eu não aguentava com uma perna só. Aqui então diz ele que quando eu vou olhar para o meu corpo, meu filho, para o universo, nele encontrarás o meu trono rodeado de anjos. Minha Santa Mãe, sempre junto, então, todos aqueles que vierem passar para a outra vida, só quererão viver unidos como criança, que brincam junto na mesma inocência e sem maldade. No momento que a gente, como eu não sei, às vezes eu não digo porque essa hora tem certo milhares querendo que eu queira me exaltar, eu não sou disso. Mas eu, lendo e relendo um pouco a Bíblia, eu digo deve ser uma pessoa, sei lá, especial para Deus, né? Eu não entendo também. Por quê? Na Terra, nem a própria Bíblia, a Bíblia é o livro mais sagrado que existe, não tem uma explicação como esse livro meu. A gente fica admirado. Mas como é que eu pude escrever isso? É um momento que, se todos pensassem, poxa, mas esse homem, então, ele é especial, porque os outros não escreveram isso, agora ele escreve. Aquele dia, quando a Nossa Senhora passou a mensagem para mim, dizendo, meu filhinho, eu também aguardei o momento de eu poder falar contigo. Ora, guardar o momento para falar comigo, quem sou eu, né? Logo a Mãe de Deus, a nossa mãe. Então é uma coisa toda especial, o livro, a palavra viva de Deus, tão sagrado, tão puro, que isso aí nunca foi explicado. Como aquele que fala sobre o coração, o formato é tudo igual, mas o sentimento, cada um é diferente do outro. Cada um é diferente. Você pode estar certo no caminho de Jesus para passar para outra vida, mas para fazer o que eu faço, gente, tive que ser lavado então inteiro. Porque na hora, eu não sei, diz que o batismo é um só. Quando João começou a batizar, ali derramando água. E sobre mim foi 2 vezes que me lavou. E que entrou dentro de mim, como jogasse uma pedra no fundo de um poço e transformou-se. Então, para vocês verem, mas levei 23 anos, né? Aprendendo, todo dia aprendendo, né? Como se deve para chegar perto de Deus. Porque eu acho, não julgo, acho, que quem diz que é servidor de Cristo está indo, se aprofundando num caminho mais triste que tem. Porque se um padre, verdadeiramente, se ele diz que é padre, ele não tiraria a batina, ele sempre estava disposto para atender as pessoas, ele não deixava ninguém tocar na Santa Hóstia, mas, infelizmente, são muito poucos sacerdotes, como os nossos aqui, que estão fazendo certo como Deus quer. Porque se não fosse isso aqui, se não fosse real, certo estaria muito padre, bispo aqui, mas não é como Deus quer, não é como eles querem, não. A CNBB do Brasil
acha que é importante CNBB, porque lá está a culpa toda maior. Mas não é assim não, gente. Nós temos que aprender. E a humildade, que é em primeiro lugar. Lá na Aparecida, deu para falar com o padre, ele fez esperar 1 hora. Eu sentado lá esperando. Na época que eu fui cantar aquela música de Nossa Senhora Aparecida, com o ônibus todo já ensaiado, um empurrava para outro, e no fim todos eles negaram que eu cantasse. É uma coisa que então você vê, que adianta fazer aquela cenação toda e não ser humilde com os mais humildes. A humildade, gente, é tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém chega nem perto do dedinho dele, da humildade que ele é. Ele sendo o autor, ele sendo o criador, ele sendo o principal que faz do nosso coração como uma máquina, chegar ao ponto de se humilhar na presença do homem que ele criou, para ser judiado e para ser crucificado. Vai perguntar para um padre desse aí. Tem padre que aqui tem Bruce que falou, ele faz esse serviço aí, porque é o serviço dele, mas que ele não acredita que ali existe Jesus. Onde é que está a humildade desse homem? Então está se aprofundando cada vez mais a Igreja Católica num abismo. É terrível. Se eles pudessem enxergar um pouco o que eu enxergo, se eles pegassem o livro, lessem, talvez muitos deles estariam do nosso lado, mas não está por causa do quê? Do orgulho. São orgulhosos. Acha, porque estudou filosofia, teologia, sei lá, tanta coisa, acha que é superior. E por que Jesus foi escolher logo um pescador para deixar a igreja na mão dele? Por quê? Porque viu um pescador muito mais humilde do que os sumos sacerdotes. Deu para ele Pedro, que também, pelo que eu recebi, o estudo nosso é quase igual, dele e o meu, que nós tivemos. Quase estudo nenhum. Então, é nisso que Jesus que diz, Pai, eu vos agradeço, dará a entender aos humildes, tirar dos que acham que são inteligentes. Porque dá uma obra dessa para uma pessoa como eu, uma igreja, um livro desse tão grande, tão lindo, tão santo, tão puro, um mistério grande tem. Porque até hoje eu acredito, porque eu já li também, eu li todo o Novo Testamento, li tudo, menos o Velho Testamento, que foi pouco, mas li tudo. Mas nunca li coisas como eu escrevi. E de onde é que vem essa sabedoria? É para a pessoa que diz assim, puxa, agora sim, agora eu estou certo, agora estou no caminho certo, mas cumprir como está escrito. E não só ler e deixar. Não. É como o médico passa um remédio para uma pessoa, você tem que tomar o remédio todo que eu passo. Se você deixar tomar, eu não posso garantir se você vai se curar. Então, essa parte do livro Palavra Viva de Deus, ele deu para ser lido e não para botar só para enfeite. Porque a gente, dia a dia, eu que escrevi tudo, 4.000 e poucas mensagens, eu fico admirado. Eu fico admirado como é que eu fui escrever isso. Para você ver como Deus está tão presente de nós e às vezes nós duvidamos um pouco. Então nós devemos estar preparados, porque diz ele aqui, quando nós abrir a porta e a janela que olhar para fora, é um mundo totalmente diferente. Você imagina? Não precisa pagar luz, não precisa pagar aluguel, não precisa botar mais telha para não ter goteira, não precisa pensar em imposto porque não vai existir, não precisa de prisão, não precisa de hospital, não precisa de nada. E a terra se encherá de criaturas fortes, lindas, como diz aqui, homens e mulheres,
E nenhum tem mais maldade, acabou a maldade. É. E eu, às vezes, eu recuso, às vezes, de abraçar umas e outras, porque a cabeça da pessoa logo já vem na ideia. Isso aí está com uma boa intenção aí, alguma coisa está. Então a gente já evita, porque a língua é terrível, terrível. Porque o que aconteceu com a gente, uma coisa que não foi nada demais, foi só uma mudança que Deus pediu, a língua de tantas pessoas, certo? Quantos me criticaram? Mas é assim o fim dos tempos. Com a permissão divina de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo que estão aqui e lá fora, com a permissão dele, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.